Estamos numa série de mensagens que trata do medo. E o tema é Sem Medo do Medo. Temos dito já que o medo é algo que é salutar para nós, é algo que é importante para nós. O medo é aquilo que nos adverte do perigo, é o podermos nos preparar para situações onde existe um risco e podermos nos precaver. Mas o medo não deve ser quem nos domina, e nós sim é que devemos dominar o medo, de poder, numa situação de medo, tomar a atitude correta. Hoje, gostaria que meditássemos a respeito do medo da injustiça, ou o medo da ausência da justiça. Temos tido no nosso país um momento em que a injustiça é declarada, onde a corrupção permeia tantas áreas da nossa vida, que atingem a nossa vida particularmente, que ficamos com medo de que aquilo que já está sendo feito em prol da justiça possa vir a terminar como a gente, pelo menos, costumava dizer a respeito do Brasil, né? Que tudo vai terminar em pizza, né? E a gente fica com medo de que isso possa vir a ocorrer. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Abacuque, capítulo 1. Estaremos lendo os versos de 1 a 4. Abacuque, capítulo 1, versos de 1 a 4. Abacuque 1, de 1 a 4. Assim lemos nesse texto. Advertência do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Vamos orar. Pai Santo, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora em oração, quando lemos a Tua palavra, suplicando que o Teu Espírito esteja dirigindo a cada um de nós, de tal maneira que possamos estar atentos à Tua voz, prontos para aplicar no nosso viver aquilo que é a Tua vontade. Usa-nos como instrumentos de transmissão do Teu recado, tanto eu que falo como cada um que ouve, sendo utilizado por Ti conforme o Teu querer. Fala a cada um de nós, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Quando vemos esta situação de corrupção a que nos referimos, quando vemos a violência, como o exemplo de uma grávida que é assaltada e perde o bebê, ou uma outra grávida cujo filho no ventre já recebe um tiro, uma bala perdida, ou um jovem que vai caminhando na rua e por conta de um assalto e outra bala perdida, também perde a sua vida. A gente parece que olha para o nosso tempo e diz: esse tempo é completamente diferente de todos os tempos, né, em que alguém já viveu. Mas quando a gente olha para esse relato de Abacuque, a gente vê que a sociedade passa por momentos assim ao longo da história, tem passado, e que o momento que nós vivenciamos
ele já tem sido experimentado em outras épocas e também em outros lugares. Aqui parece que Abacuque está fazendo a narrativa do caos, da desordem, onde a justiça não prevalece, onde ele olha para os céus e vê que sua única esperança está em clamar ao Senhor. A nossa realidade é semelhante à dele, sendo que ele assume uma posição profética. Ele assume então a responsabilidade de declarar diante do povo que aquilo que está acontecendo não é o propósito de Deus, e o propósito que Deus tem é bastante outro. Se prestarmos atenção no capítulo 2, versículo 2, o Senhor Deus dá uma ordem para Abacuque, que talvez sejam os primórdios dos outdoors. Abacuque, capítulo 2, versículo 2, está ali a ordem para a confecção do primeiro outdoor. Porque Deus diz para Abacuque: escreve o que eu vou dizer, e escreve em tábuas grandes o suficiente para que possa ler até quem passa correndo. E então quem passa correndo possa ver o que está escrito ali. Essa é a função de um outdoor, né? Então talvez ali está o primeiro outdoor lá atrás no livro de Abacuque. Mas ao fazê-lo, o propósito de Abacuque é justamente publicar o que é o recado de Deus, o que é que Deus tem para o seu povo. Nós temos a oportunidade também de fazer o trabalho profético. Gostaria até de, nessa introdução, destacar que aquilo que nós vemos, às vezes nós nos sentimos mudos, às vezes nós nos sentimos sem a capacidade de fazer alguma coisa. No entanto, tem algo muito simples que cada um de nós pode fazer. A gente pode entrar em contato com aqueles que estão fazendo as leis, e a gente pode incentivar outros a fazerem o mesmo. Se a gente acessar o site do Senado, o site da Câmara dos Deputados, a gente vai ter ali a relação de todos os deputados, todos os senadores, particularmente aqueles que são do nosso estado, nossos representantes ali, e que a gente vai poder escrever um e-mail para eles. Ali está o endereço de e-mail e a gente vai poder escrever um e-mail para eles. Quantas pessoas nós temos aqui hoje? Bem, o período de férias a gente tem um número um pouco menor do que o normal, mas temos aqui aproximadamente, num visual rápido, 350 a 400 pessoas mais ou menos. Imagine cada deputado de Pernambuco recebendo 400 e-mails, cada um dizendo: olhe em que é que você vai votar, isso que está em votação, você é nosso representante, e o que o povo requer de você é que você vote de acordo com a justiça, buscando aquilo que é melhor para o país, e não tentando proteger uns aos outros. E a gente tem condição de fazer este contato e até compartilhar isso com outras pessoas. Vamos registrar também, registre a sua opinião. E falo isso independentemente de partido, do que quer que seja. Falo em função daquilo que é o melhor para o povo brasileiro, aquilo que na sua consciência você acha que deve ser o voto daquele que é o seu representante ali. Podemos agir de forma um pouco parecida com o que Abacuque fez, mas vamos dar uma olhada aqui, como é que foi o agir de Abacuque. E Abacuque apela para Deus. O versículo 2 que nós lemos diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Abacuque vê a injustiça e a violência por toda parte. E ele então clama a Deus. E a experiência de Abacuque é de que Deus responde às orações. Ele clama a Deus e não fica naquela posição simplesmente de dizer:
não vai acontecer nada. Ele clama a Deus e aguarda a resposta de Deus. Ele coloca diante de Deus aquilo que ele está vendo no meio do seu povo, e vale destacar que o seu povo era chamado o povo de Deus. Deus era o Deus de Israel. O povo havia sido formado com o conhecimento da lei de Deus. E, no entanto, a prática do povo era contrária a essa lei. Abacuque clama a Deus e diz: Deus, tu não vais fazer nada? O Senhor Jesus nos dá também a lição daquilo que aconteceu com Abacuque. Naquele momento em que o Senhor Jesus fala sobre aquele juiz iníquo, o juiz incompassivo, aquele juiz que não se interessava em fazer justiça com o filho de uma viúva, que se colocava diante da sua porta e todos os dias clamava ao juiz: faz justiça para o meu filho, faz justiça para o meu filho. E aquele juiz então, de repente diz: poxa, para mim não interessa o que vai acontecer com esse filho dessa viúva, mas eu vou fazer o que ela está me pedindo para me ver livre dessa petição cotidiana. E aí o Senhor Jesus diz: se um juiz, sendo mau, atenta para o pedido, pelo menos para se ver livre dessa mulher, aí ele diz: quanto mais o vosso Pai Celestial atenta para as nossas petições, aquilo que colocamos diante dele. Mas aí eu faço o destaque, como já tenho feito, da parte final dessa lição do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus diz: ainda que tardio para com eles, ainda que tardio para com eles. Para com Abacuque, Deus estava sendo tardio, estava demorando na resposta. Abacuque clamava a Deus e não via nada acontecendo, a situação continuava do mesmo jeito. Mas o Senhor Jesus diz que Deus está agindo ainda quando a gente acha que Ele está atrasado, que Ele está tardando, que Ele está sendo tardio. Mas Deus então responde. E se a gente for caminhando adiante nesse primeiro capítulo de Abacuque, e vale a pena você manter sua Bíblia aberta aí no livro de Abacuque, a gente vai citar vários versículos aí desses 3 capítulos deste livro. Mas ainda no capítulo 1, o versículo 6, Deus responde para Abacuque dizendo: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus vem e diz a Abacuque: olha, Abacuque, não se preocupe, está havendo violência e injustiça em Judá, pois saiba que os babilônios serão o meu braço de repreensão. E aí ele diz: é uma nação que marcha na largura da terra, ela se espalha por todos os lados. E ele descreve como é que é essa nação, versículo 8: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Ele diz que aquela nação que tem essa característica que é uma característica má, mas que Deus vai se utilizar dela para fazer com que a nação de Judá possa reconhecer a justiça de Deus. Ele continua falando, versículo 9 diz: eles reúnem os cativos como areia. Versículo 10 vai afirmar: riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Aquelas cidades que eram então muradas e castelos então que eram cercados de muros. Ele diz que eles riem-se deles,
porque se eram aquelas muralhas enormes que eles não teriam condição de galgar, eles começam a juntar areia no pé da muralha, vão despejando areia no pé da muralha até que a areia chega lá em cima. E eles podem tomar de assalto aquela cidade. Os romanos tomaram isso como lição, e quando ali na tomada de Israel, houve uma fortaleza que ficou resistindo durante alguns anos, fortaleza de Massada, uma fortaleza erguida no topo de uma montanha. Então era a montanha para ser vencida e mais a fortaleza em cima. E os romanos começaram a juntar areia e fizeram uma estrada que vai elevando-se até o topo da montanha e tomaram aquela fortaleza. Só que tiveram uma surpresa: ao chegarem em cima, todos haviam se matado antes que os romanos chegassem. Mas lá os babilônios já tinham essa prática e não havia nada que pudesse resistir diante deles. Mas ele diz: fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Estes cujo poder é o seu Deus. Às vezes a gente pensa que a idolatria é somente quando alguém vai e se ajoelha diante de alguma imagem, de algum ídolo, e que está ali idolatrando, e que nisso é que se resume a idolatria. Mas a idolatria é qualquer coisa que toma um lugar superior à posição que deveria ser de Deus. Deus é que deveria ter o primeiro lugar na nossa vida. Ele é que deve receber todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a glória. Qualquer coisa que assuma esse lugar passa a ser uma idolatria. Para os babilônios, o poder era a sua idolatria. O que eles colocavam em primeiro lugar era o seu poder. Era poder expandir a sua nação, os limites do seu império. Hoje a gente tem também quem tenha o poder como seu Deus, e que faz qualquer coisa para se manter no poder. Hoje a gente tem quem tenha as riquezas como seu Deus, e fazem qualquer coisa para obter as riquezas. A palavra que Deus traz para Abacuque é de que haverá o peso da mão de Deus, e de que Deus se utiliza da história das nações para realizar a sua vontade. E então, nesse momento em que Abacuque está reclamando de Deus a respeito da violência no seu povo, Deus vem e diz: eu estou preparando essa nação, os babilônios, eles serão o braço de correção para Judá. Aí Abacuque olha para Deus e diz: agora piorou, Deus. Agora a situação ficou pior. Porque eu estou falando de um povo que tem violência e injustiça, e o Senhor vai trazer um povo mais injusto do que ele para poder ensinar esse povo? Como é que um povo mais injusto vai poder trazer essa correção? E então, Abacuque reconhece que Deus está agindo e questiona o fato de que um ímpio está fazendo justiça para alguém que é mais justo do que ele. No versículo 12, Abacuque vai dizer: para executar juízo puseste aquele povo. E no versículo 13: por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? E ele então se coloca para ouvir a resposta de Deus. Capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer: vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguído. Ele diz que vai se sentar
num local isolado e vai aguardar para ver o que é que Deus vai dizer e o que é que Deus vai fazer. E aí Deus responde. Capítulo 2, versículo 9. Deus vai dizer: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Versículo 11: porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ele diz: ai daquele que edifica a sua casa de maneira injusta. E ele diz: olha, a pedra vai clamar da parede, o madeiramento vai clamar do telhado, e vai cobrar a maneira pela qual essa casa foi edificada. E ele continua no versículo 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Deus está atento para aquilo que nós fazemos e para aquilo que, como nação, nós temos tido como experiência. E sendo que ele aí faz uma promessa a Abacuque: Abacuque, você está achando que eu estou me escondendo, você está achando que eu não tenho resposta a dar, você está achando que as coisas vão ficar por isso mesmo e o que o mundo vai conhecer é violência e mais violência, injustiça e mais injustiça. Então no versículo 14, o Senhor Deus vai dizer: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aquilo que Deus tinha para fazer, Ele haveria de realizar. E aqueles que seriam os instrumentos daquela correção, o que Deus diz é: ai deles, porque a mão do Senhor haveria também de pesar. Abacuque tem a informação de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aquela realidade seria notória. O povo de Deus seria levado cativo para a Babilônia e passaria 70 anos na Babilônia. Mas depois que o povo reconhece o erro cometido, a idolatria, de como o povo havia se entregado à prática das nações à sua volta, adorando os deuses das nações à sua volta, de quando o povo reconhece que foi a mão de Deus que pesou sobre eles e que fez com que eles fossem levados cativos para a Babilônia, apesar de Deus ter levantado os profetas para advertir o povo tantas vezes, mas o povo não se corrigiu, pelo contrário, o povo desdenhou dos profetas, o povo fez pouco caso da mensagem ouvida. Mas quando o povo então reconhece, depois daqueles 70 anos, agora o povo tem uma disposição diferente, e surge o ditado: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Depois de 70 anos já novas gerações surgiram e começaram a dizer: poxa, foram os nossos antepassados que praticaram a idolatria e nós é que estamos aqui no cativeiro babilônico. E aí neste momento Deus levanta um homem para dizer que o povo todo possa voltar à sua terra. E aí o povo há de reconhecer, e as nações em volta ficam admiradas. Isso nunca aconteceu. O que está acontecendo com eles é algo inédito. O Salmo 126 vai registrar: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. As nações em volta dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E aquilo era uma previsão da que Jesus haveria de promover em nosso favor.
Sendo que agora a justiça de Deus, naquela maneira como nós vimos aqui no momento da ceia, nós que éramos injustos somos tornados justos, para que a nossa vida então seja também proclamadora desse conhecimento da glória do Senhor, e que essa mensagem seja espalhada até os confins da terra, e que todo mundo possa ter a oportunidade de conhecer esse Deus de amor, de graça e de misericórdia. Deus faria o juízo naquele tempo para aquele povo. Deus haveria de fazer prevalecer a sua justiça enviando Jesus, justiça nossa. Romanos capítulo 10, versículo 4, registra: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E então, depois dessa resposta de Deus, Abacuque, no capítulo 3, escreve um hino de louvor a Deus, conhecimento de quem é Deus, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fará. E Abacuque vai dizer, capítulo 3, versículo 13: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Salvação para o povo, justiça para com o perverso. E a partir do versículo 17, este hino de adoração a Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Abacuque chega à conclusão de que vale a pena confiar em Deus, ainda que tudo mais aponte contrariamente, mas o fato dele ter clamado ao Senhor, colocado-se diante do Senhor como esperança, como solução para aquilo que ele estava vivenciando, e a resposta que Deus traz para ele, de que Deus está agindo mesmo quando parece que Ele não está agindo. Aí Abacuque se desarma. Abacuque vem questionando Deus, confrontando Deus, reclamando com Deus, querendo corrigir a Deus. Agora ele se desarma e ele diz: ainda que tudo mais dê errado, ainda que tudo aquilo que pode me ser suporte e sustento falte, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor meu Deus é a minha força, faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele me faz andar com confiança no futuro. Ele me faz andar na esperança de que Ele estará agindo da maneira que lhe apraz. Nós podemos agir como Abacuque. Nós podemos orar ao Senhor da maneira como ele se apresentou em clamor ao Senhor pela sua nação. E temos tido uma campanha da Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais, de oração pelo Brasil. Vale destacar que a campanha ela começou 2 meses atrás, no mês de maio, e a princípio a campanha apontava para todo dia 29 podermos ter um dia de oração. 12 horas de oração foi conclamado no mês de junho. Mas aí viu-se que o dia variando dentro da semana iria trazer complicações, não, de acordo com a programação de cada um. Nesse mês, por exemplo, cai num sábado e não num dia de semana. E a Junta de Missões Mundiais está ajustando para fazer o seguinte: não todo dia 29, mas toda última sexta-feira do mês.
Aí já é dia certo que a gente fica com a consciência de que é aquele dia, o dia mudando, de repente a gente, poxa, foi ontem e eu não me lembrei, não? Mas a última sexta-feira do mês é conclamada como o dia em que dedicamos 12 horas de oração pelo Brasil. Isso em cada igreja, somando os tempos que cada um vai poder participar. Que cada membro da igreja possa estar pelo menos 10 minutos em oração pelo Brasil. Mas você pode ter 10 mais 10 mais 10, fazendo meia hora, e a meia hora de uma vez só pode ser distribuída ao longo do dia. Você é quem vai dizer o tempo que você vai utilizar. Uma das nossas experiências anteriores, alguém colocou lá 2 horas de oração pelo Brasil naquele dia. Você é quem vai dar esse tempo. Mas nós podemos fazer como Abacuque fez, que orou ao Senhor, confiou que a nossa esperança está nele. E da mesma maneira como Abacuque escreveu em tábuas, para que possa ler o que correndo passa, nós podemos também fazer o que está ao alcance, entrar em contato com aqueles que estão aprovando as leis, para que as leis sejam estabelecidas de tal maneira que a construção de um país melhor esteja sendo o objetivo. Nós podemos então assumir também um papel semelhante ao de Abacuque, e podemos assumir o papel de ser o exemplo na sociedade em que vivemos. Esse texto apresenta no capítulo 2, versículo 4, sobre a prática do ímpio, mas ele diz: mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, ele confia que a resposta virá de Deus, mas ele viverá pela fé no sentido de que ele estará colocando em prática aquilo em que ele crê, que ele mesmo estará se colocando como modelo daquilo que ele crê. E nós precisamos ter a nossa nação de uma maneira diferente a partir das suas bases. De que maneira agimos em relação à lei, quando as coisas são, vamos dizer, pequenininhas, mas que quando alguém está aquelas pequenas coisas ganham uma proporção extraordinária. Mas o erro é o mesmo, o erro é semelhante. E então precisamos estar colocando-nos como exemplo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, ele vai: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Podemos fazer a nossa parte, resplandecer como luzeiros no mundo. Sermos inculpáveis, santos e inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Qual a nossa preocupação com a nossa pátria e qual a nossa preocupação com a nossa própria vida? Qual a nossa preocupação com o fato de que Deus é o Senhor da história e qual a nossa preocupação com o fato de que Deus é o Senhor da nossa própria vida? De que maneira podemos participar do propósito de Deus na construção dessas, como indivíduos, como igreja, como nação? Sem medo do medo, da ausência da justiça, confiando que Deus trará a resposta, e de que nós estaremos fazendo a nossa parte, orando a Ele, lembrando em cada momento nas nossas orações de suplicar pela nossa nação, lembrando naquele dia da campanha de oração pelo Brasil, de separar um tempo específico para estarmos em oração pela nossa pátria, sabendo que Deus é que trará a resposta, da mesma maneira como trouxe a resposta para Abacuque.
e que fez com que Abacuque pudesse cantar em louvor ao Senhor, mesmo antes de Deus cumprir com a palavra. Mas ele confiava de que aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Temos tido no Brasil já toda essa repercussão de busca pela justiça. Cremos firmemente que isso já é resposta de oração. Que Deus complete a sua obra através dos tempos, através das gerações, na história da humanidade, na história da nossa pátria. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.